Bem, gente, vamos então começar a falar sobre a teoria do equilíbrio químico aplicada às soluções eletrolíticas, né? Ou seja, soluções que liberam íons em solução. Portanto, convencionou se chamar de equilíbrio iônico. É isso que a gente vai, a partir de agora, começar a falar. Equilíbrio iônico. Para começar a falar sobre equilíbrio iônico, né, temos que lembrar das espécies que em solução liberam íons, que são chamadas de eletrólito. Né? Toda eletrólito, como diz a definição, é toda espécie que, quando ionizada, libera seus cátions e seus ânions, ou seja, quando dissociada, né, forma íons, né, liberando seus cátions e seus ânions por conta da sua dissolução no solvente. E aí a gente tem dois tipos de eletrólitos. Os chamados eletrólitos fortes, que são aqueles que se ionizam totalmente. Aqui é apenas uma representação teórica, tá? Essa ionização é acima para um eletrólito forte de 90%, 95% até 100%, tá? Então aqui só didaticamente explicando, supondo, né, que a gente tem um sal e a gente viu lá naquela tabelinha de eletrólitos que os sais são eletrólitos fortes, com raríssimas exceções. Então, se eu tiver 10 mol de NaCl e colocá-lo num solvente, está aqui, ó, aquoso, ele vai se ionizar totalmente, vai formar 10 mols de íon sódio e 10 mols de íon cloreto, né? 10. Tem 10 de sódio e 10 de cloreto que vão para a solução. Esses são os eletrólitos fortes, totalmente ionizáveis. Já os eletrólitos fracos, eles se ionizam sim, eles liberam seus cátions e seus ânions, só que não totalmente. Então, geralmente, ali, a ionização deles é considerada aí, sei lá, de 20% para baixo, tá? Menos do que 20% um eletrólito fraco. Então, supondo aqui a ionização de 10% do ácido acético, se ele está se ionizando só 10%, quer dizer que 90% dele fica sem se ionizar, fica na forma molecular. E só 10% vai para a forma iônica. Então, ó, se eu tiver 10 mols de ácido acético, teoricamente, e colocar um solvente, né, a água, ele se ioniza, porque ele é um eletrólito, essa ionização é espontânea. Como é só 10%, 10% de 10 é 1. Vai formar 1 mol do ânion, acetato, e 1 mol do íon do cátion, que é o íon H+. Na realidade, o íon hidrônio, né, que a gente representa aqui para facilitar como H+. E 9 mols vão permanecer sem se ionizar. Então, isso é a característica de um eletrólito fraco. O Arrhenius, aquele mesmo que classificou, né, uma das classificações para ácidos e bases, ele também estudou as soluções iônicas, as soluções eletrolíticas e conseguiu descobrir algumas características, que aí ficou conhecido como a teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius. Primeiro, ele diz que esses eletrólitos, quando a gente coloca água, né, quando coloca o solvente, esse solvente é água, eles se ionizam espontaneamente. Então, espontaneamente, há a quebra das ligações do sal, aliás, do eletrólito, desculpa, que não são só os sais, são eletrólitos, e eles se separam, né, por conta da polaridade da água, separam-se em cátions e ânions. Ele viu também que as soluções formadas são eletricamente neutras. Aqui cabe a gente falar. Apesar da gente definir uma solução eletrolítica ser aquela que conduz eletricidade, e ela realmente conduz, porque existe lá no seu meio espécies carregadas, né, cátions e ânions, porém, quando um sal solubiliza, a quantidade de cátions gerados, né, a quantidade de cargas positivas geradas, é igual à quantidade de cargas negativas também geradas, porque eles vêm de uma substância, um sal, ou um eletrólito, desculpa, que era neutro. Então, era neutro porque, vamos supor, um cátion se liga a um ânion. Se for 2 cátions, 2 ânions, e assim sucessivamente. 2 cargas positivas, 2 negativas. Então, no final das contas, quando eles se liberam, o total de cátions, a carga total de cátions é igual à carga total de ânions. Cargas positivas igual a cargas negativas. Então, a solução é eletricamente neutra. Não quer dizer que não tenham lá no meio espécies carregadas eletricamente. Tem sim, e é por isso que ela conduz eletricidade.
Disse que o grau de dissociação, ou seja, será que esse eletrólito vai se ionizar 10%, 15%, 20%, 30%? O grau de dissociação depende da concentração e aumenta com a diluição, ou seja, aquele ácido acético que a gente viu no slide anterior, que eu coloquei lá supostamente ionizando 10%. Eu posso ionizar mais um pouco dele ou menos, dependendo da diluição. E por que da diluição? Porque a gente falou que quem é responsável por quebrar as ligações do eletrólito, separando os cátions e os ânions, é a água, que é um solvente polar, tem uma elevada constante dielétrica, então ela consegue atrair, né, e solvatar essas cargas e fazer com que elas permaneçam separadas. Porque se a gente pensar aquele conceito da física, que cargas opostas se atraem, esse cátion e esse ânion não deveriam ficar separados, eles deveriam se atrair. Eles se separam porque a água solvata, né, rodeia cada um desses íons, e como ela tem tanto cargas positivas como cargas negativas, né, por conta da sua constante dielétrica, né, tem uma eletronegatividade alta em relação ao oxigênio e uma eletropositividade alta em relação ao hidrogênio, então ela consegue meio que estabilizar esses íons e deixar que eles permaneçam separados. Então, quanto mais água tiver, quanto maior a diluição, quanto maior a quantidade do solvente água, mais a gente consegue permanecer com os íons separados, então maior o grau de dissociação. E disse que a condutividade da solução se relaciona com a fração ionizada. Claro, né? Se a condutividade elétrica ela depende de existir cargas, espécies carregadas no meio da solução, então quanto mais espécies carregadas eu tiver, mais ela conduz. Tá? Então, a condutividade se relaciona sim com esse grau de dissociação. E aí, como estudando, eles perceberam que as teorias utilizadas para o equilíbrio químico também servem para os eletrólitos, né? Então, criou-se a constante de ionização. Essa constante ela vai dizer a relação, né, também entre a quantidade que se ioniza e a quantidade que não se ioniza. Quanto maior for o valor dessa constante, maior a quantidade de íons formados, né, maior a ionização. Porque se isso aqui é constante, isso aqui é grande, então quer dizer que o numerador é grande e o denominador é pequeno. Se o numerador é grande, o numerador é formado pelas formas ionizadas, então quanto mais deslocada para a direita estiver o meu equilíbrio, ou seja, quanto maior a formação de cátions e ânions, maior a ionização, maior o valor da constante. Tá? É o mesmo raciocínio para o equilíbrio químico, né? Eu tenho aqui um produto um reagente AB formando seus produtos, que são seus íons separados, cátion A+, e ânion B-. Então, a constante será o produto da concentração dos produtos, produto da concentração de A+, vezes a concentração de B-, sobre a concentração dos reagentes, produto da concentração dos reagentes. Como aqui só tem AB, então, sobre a concentração de AB. Pegando aqui um eletrólito mais genérico, né, ó, AXBY, faz de conta que é, sei lá, Mg2 ou MgCl2 ou Fe2Cl3, Fe2S3, desculpa, tá? Então eu tenho aqui seria o Fe, o X seria 2, o S seria o B e o 3 seria o Y, tá? Então, em meio aquoso vai seguir o mesmo raciocínio da constante de equilíbrio, tanto é que eu botei aqui Kc só para chamar a atenção. Vai ser a concentração do cátion A mais M elevada ao seu coeficiente, elevada a x, vezes a concentração do ânion B menos N elevada ao seu coeficiente, elevada a y, sobre a concentração dos reagentes. Mas veja que aqui tem a água que não apareceu, porque a água aqui é só um solvente. Então, o solvente puro, assim como substâncias sólidas, não participam da equação da constante de equilíbrio. Nós já falamos sobre isso. Então, sobre a concentração da parte do eletrólito que não se dissociou, AXBY. Essa é uma expressão geral da constante de equilíbrio. Como o Arrhenius falou lá, né, que o grau de ionização, o grau de dissociação do nosso eletrólito, ele depende da diluição, então ele é variável. A constante não está dizendo, ela é constante.
Mas quando eu faço soluções de concentrações diferentes, eu consigo ionizar mais ou menos. Então, apesar da constante permanecer constante, o que vai mudar é justamente as quantidades de íons formados e da parte que permaneceu sem ionizar. E aí foi definido o grau de ionização, que é justamente isso que vai me dizer quanto que se ionizou, chamado de alfa, como sendo a relação, ou a razão, ou o quociente entre o número de mols que eu consegui ionizar e o número de mols total. Tá? Daqui a gente pode tirar aqui, ó, alfa vai ser Ni, número de mols ionizados, sobre N, que é o número de mols total que eu coloquei lá. Posso também descobrir quanto que se ionizou simplesmente multiplicando. Ó. Esse N está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, o número de mols que eu consegui ionizar, ou seja, o quanto que formou de íons, vai ser o produto entre o número de mols total e o grau de ionização. Já sabendo que esse grau de ionização, segundo Arrhenius, depende da diluição. Aí o Oswald, ajudando, né, a gente, pegou esse estudo do Arrhenius e disse, o grau de ionização depende da diluição, pois vamos fazer uma relação entre grau de ionização e constante, porque o grau de ionização ele é variável, a gente já viu, varia com a diluição, mas a constante, como o nome diz, é constante. Então, se eu conseguir relacionar um parâmetro variável com um parâmetro constante, vai ser mais fácil de eu conseguir determinar esse parâmetro variável, tá? Então, a gente viu lá no slide anterior que a gente pode escrever alfa é número de mols ionizados sobre número de mols total, e que para descobrir o número de mols ionizável, basta que eu multiplique o número de mols total vezes o grau de ionização, vezes o alfa. A gente se lembra ainda lá, quando a gente estudou concentração de soluções, que a concentração molar é o número de mols do meu soluto dividido por volume. Então, ó, se eu substituir número de mols por volume, né? Eu sei que número de mols eu posso tirar a partir daqui. Tá? Mas vamos ver aqui, observando a equação e o comportamento do equilíbrio. Então, ó, faz de conta que eu tenho aqui o meu eletrólito AB, que está se ionizando, formando o cátion A+, e o ânion B-. No tempo zero, quando ainda não começou a ionização, a gente tem o número total de AB, o N. E 0 de A, 0 de B. Aí ele começou a se ionizar, foi até que atingiu o equilíbrio. Quando atingiu o equilíbrio, as concentrações não variam mais, porque as reações inversa, direta e inversa ocorrem na mesma taxa. Então, no equilíbrio, a gente pode dizer o seguinte, que o que sobrou de AB era o total menos o que se ionizou. Então, é N, que é o total, menos o NI. Só que o NI, ó, eu posso também fazer ele relacionando a N para ter o mesmo fator, o mesmo parâmetro. Até porque, como eu que fiz a concentração da solução, eu sei qual é o N total, quantos mols eu coloquei ali naquela solução, tá? Então, para escrever NI em função de N, basta que eu bote que N vezes alfa, já que NI é igual a N vezes alfa. Então, o total menos o NI, que é N alfa. Quanto que eu formei de A+? NI é o tanto que se ionizou, só que NI eu posso escrever como N alfa. Mesmo jeito para o B-, quanto que eu formei de B-, quanto que se ionizou de B-, NI. NI é N alfa. Então, ó, essas são as quantidades que eu tenho no equilíbrio. O total menos o que se ionizou para o AB, o que se ionizou para o A+, e o que se ionizou para o B-. A gente viu, ó, que N se relaciona com a concentração dessa forma. Concentração molar é igual ao número de mols sobre V. Como tem N aparecendo aqui em todo mundo, se eu dividir, né, todo mundo por V, matematicamente eu não vou mudar, porque eu coloquei aqui o mesmo parâmetro para atingir todo mundo com a mesma equação, com a mesma operação de divisão. E aí eu vou ter o seguinte, ó, N sobre V é molaridade. Então, N sobre V é molaridade, menos N sobre V, molaridade, vezes alfa. N sobre V, molaridade, vezes alfa. N sobre V, molaridade, vezes alfa. Então, essas são as concentrações das espécies que eu tenho no equilíbrio, tanto o que não se ionizou como o que se formou de íons, em função do grau de ionização e em função da concentração da solução. Agora, só falta a gente relacionar isso com a constante,
Então, eu vou aplicar aqui na constante. A constante ficaria m vezes alfa, vezes m vezes alfa, daria m ao quadrado, alfa ao quadrado. E o denominador, m menos m alfa. Veja que eu tenho m em todas as equações, então eu vou colocar o m em evidência. O denominador ficaria m, que multiplica 1 menos alfa, e o numerador m ao quadrado, alfa ao quadrado. Cortando o m do numerador com o m do denominador, eu vou ficar com m alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, essa é a relação entre constante, concentração da solução e grau de ionização. A constante, o nome já está dizendo, ela é constante. A concentração da solução, eu que vou fazer a solução, então eu sei qual é a concentração. Então, a partir daí, eu posso descobrir realmente quanto que se ioniza, qual é o grau de ionização daquele meu eletrólito em relação à concentração que eu preparei da minha solução. E aqui, para a gente praticar, coloquei alguns exercícios. Exercício 1. O ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta um baixo grau de ionização. Tá? Constitui o tempero conhecido, que é o vinagre. Tá? E de cada 1000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Tá? Então, ele quer que calcule o grau de ionização. Ó, por definição, o grau de ionização é o número de mols ionizados sobre o número de mol total. Ele me disse, ó, a cada 1000, o número total é 1000, só 13 se ionizam. Então, NI é 13. 13 sobre 1000. O grau de ionização do ácido acético, nessas condições, 0,013. Se eu quiser saber a porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, alfa percentual, 1,3%. Outro exercício. A cada 6,115 litros de sulfeto de hidrogênio gasoso, que é o H2S, borbulhado em água, verifica-se que apenas 4,647 vezes 10 a menos 3 reagem sofrendo ionização, tá? Formando aqui o íon hidrônio e o sulfeto, né? Chamam aqui de ácido sulfídrico. Todo o volume restante continua na forma molecular. Baseado no grau de ionização, identifique se esse ácido sulfídrico é forte, moderado ou fraco. Então, vamos lá. Qual é o grau de ionização? Ni sobre N. O que se ionizou, que ele falou, tanto que reagiu sofrendo ionização, 4,647 vezes 10 a menos 3, sobre o total. Total, 6,115. Então, o alfa, 7,59 vezes 10 a menos 4. O alfa percentual, basta multiplicar por 100. Então, 0,076%. Aqui nós estamos concluindo que ele é um ácido fraco, porque, ó, convenciona-se chamar isso aqui, ó. Se o ácido for maior ou igual a 50% da sua ionização, seu grau de ionização, ele é considerado forte. Menor do que 50% é considerado moderado, até chegar em 5%. Ó. 5% ou menor é considerado ácido fraco. Como aqui é menor do que 5%, então o ácido sulfídrico é um ácido fraco. Um outro exercício diz o seguinte: uma solução 0,1 mol por litro de ácido acético está 1,3% ionizada. Calcular a constante de ionização do ácido acético. Então, ó, a gente tem a concentração da solução, tem o grau de ionização e ele quer a constante. Faz de conta que é uma substância que eu não sei a constante dele. O Oswald relacionou, né? Constante, concentração e grau de ionização com essa equaçãozinha aqui, ó. Constante é molaridade vezes alfa ao quadrado, grau de ionização ao quadrado, sobre 1 menos o grau de ionização. Então, se a gente aplicar aqui, ó, a molaridade que ele disse que era 0,1, o alfa ele disse que era 1,3%, esse é o alfa percentual. Para saber o alfa é só dividir por 100, né? Se eu tenho o alfa e multiplico por 100, eu tenho o alfa percentual, então o alfa é o alfa percentual sobre 100. Então, o alfa, o grau de ionização é 0,013. Então, 0,013 ao quadrado sobre 1 menos 0,013, e a gente encontra que a constante do ácido acético é 1,71 vezes 10 a menos 5. E aqui um outro exercício para a gente fazer o contrário, né? No exercício anterior a gente encontrou a constante a partir do grau de ionização, agora ele quer que eu encontre qual é o grau de ionização a partir da constante. Tá?
qual o grau de ionização do ácido acético numa solução 0,1 mol por litro a 25 graus. Teu aqui a constante, 1,8 vezes 10 a menos 5, diferente lá da outra, mas é só pela questão de quantidade de casas decimais que se utiliza, tá? Então, ó, a constante, a relação entre constante, concentração e alfa ao quadrado é a lei de diluição de Oswald. Diz que a constante é o produto da concentração vezes o grau de ionização ao quadrado sobre 1 menos o grau de ionização. Então, substitui aqui o valor da constante, 1,8 vezes 10 a menos 5. 0,1 é a minha concentração que ele deu. Multiplica alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, esse 1 menos alfa que é denominador vai passar para cá multiplicando. A gente vai ter o seguinte, ó, 0,1 alfa ao quadrado é igual a 1 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. 1,8 vezes 10 a menos 5. Menos alfa vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. Está aqui. Menos 1,2 vezes 10 a menos 5 alfa. Reorganizando isso aqui, ó, passando todo mundo para o mesmo lado, a gente vai ter uma função quadrática aqui, ó. 0,1 alfa ao quadrado, esse é o A. 1,8 vezes 10 a menos 5 alfa, esse é o B. Menos 1,8 vezes 10 a menos 5, esse é o C, ó. Aqui estava positivo, passa para cá, negativo. Aqui estava negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, já que eu tenho a função quadrática, eu vou calcular o delta. Delta é B ao quadrado, B é 1,8 vezes 10 a menos 5, menos 4AC. A é 0,1 e C é menos 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, a gente vai encontrar o valor do delta. E aí a gente pode encontrar x' e x2'. No caso, só o x', porque o x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, esse aqui é um mais, ele deve dar maior do que o b e esse número vai ficar positivo. Se eu faço menos b menos raiz de delta, provavelmente vai ser um número negativo. Então, não existe grau de ionização negativo, né? Porque é como se, além de eu não ter ionizado, ainda tenho formado mais substância molecular. Não existe isso. Então, vai ser só o x' menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E aí a gente encontra que o grau de ionização 0,0135, o alfa percentual 1,35. Tá? Viu? A outra era 1,3, né? Então, eu vejo que é só a questão da casa decimal.